Y al final pueden levantar la mano los que tengan preguntas o escribir en el chat. Muchas gracias. Adelante, doctora Val. Buenas noches a todos. Te hablaré pausado em português. Puedes perguntar se há alguma dúvida. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a doutora Nádia pelo convite e parabenizo todos os organizadores deste belo trabalho. Eu vou falar hoje sobre o aleitamento materno em tempos de pandemia. Na primeira semana de agosto, nós comemoramos a Semana Mundial de Aleitamento Materno, cujo tema foi Apoie o aleitamento materno por um planeta saudável. Quando esse tema foi escolhido, ainda não estávamos em pandemia. Então, o planeta saudável se referia à sustentabilidade. Mas, em tempos de pandemia, esse termo é muito adequado, porque o aleitamento materno realmente torna mais saudável a mãe, o bebê e o planeta de uma maneira geral. No Brasil, nós adaptamos o logotipo da Semana Mundial de Aleitamento Materno à pandemia e a mãe ganhou até uma máscara. Próximo. Como a Covid-19 pode afetar a saúde da mãe e do recém-nascido? Próximo. As gestantes, quando elas estão saudáveis, elas já têm uma relativa imunossupressão da resposta T-helper 1. E elas têm também uma maior expressão do gene da enzima conversora de angiotensina 2, que codifica a proteína do mesmo nome, tá? Essa proteína está presente na superfície de várias células e funciona como receptor do vírus SARS-CoV-2 para que esse vírus entre na célula. O vírus, então, vai se ligar ao receptor e vai provocar um desbalanço. Ele vai reduzir os níveis de angiotensina 1 a 7, que são vasodilatadoras, e vai aumentar os níveis de angiotensina 2, que são vasoconstritoras. E, com isso, vai causar vasoconstrição, inflamação, efeitos procoagulantes que potencializam os efeitos já presentes na gestação. E também nós vamos ter uma maior prevalência de pré-eclâmpsia nessas gestantes. Próximo. 3 a 13% das gestantes costumam ter os testes positivos para SARS-CoV-2. Elas costumam ter uma maior prevalência de abortamentos por lesões placentárias, mas ainda não há artigos estabelecendo qual essa porcentagem de abortamentos. Muitas gestantes têm um quadro leve ou são mesmo assintomáticas. Entre 26% e 68% nos vários estudos podem ser assintomáticas. Algumas são graves e são admitidas na UTI, 1 a 6,8% delas. Tá? E Collin e colaboradores estabeleceram que o risco relativo de ir para a ventilação mecânica em gestantes e puérperas COVID-19 positivo é de 4, ou seja, essas gestantes e puérperas COVID positivo têm um risco 4 vezes maior de ir para a ventilação mecânica do que as gestantes e puérperas que são COVID negativas. Tá? Então, não é uma infecção tão simples também, tanto é que as gestantes agora foram, então, incluídas no grupo de risco também. No início, não tinham sido incluídas. A mortalidade materna é de 2,63% a 4,8% nos vários estudos. No Brasil, nós tivemos um pico até junho de 12,7%. Os motivos estão sendo avaliados e já estão sendo corrigidos para tentarmos diminuir essa prevalência. A pré-eclâmpsia, segundo o Dimasio, incide em 16,2% dessas gestantes, dessas puérperas, e é uma incidência maior do que normalmente nós estamos acostumados a ver. Próximo.
A taxa de cesáreas é muito alta nessas mães com Covid positiva, 71 a 92%, tá? Só um trabalho na América Latina do argentino Augusto Sola que mostrou 38%. Nos outros todos a taxa é bem mais alta. Tá? E por causa disso, inclusive, nós temos uma taxa de prematuridade nessas mulheres com Covid positiva de 20 a 47%, que é uma taxa bem aumentada, tá? Variando desde 13,5% até 63,8%. Tá? Segundo o Narang, 1,35% tem entre 28 e 31 semanas e 6 dias, e quase 18% tem entre 32 e 35 semanas e 6 dias. Segundo o Dimáschio, 24,3% dos recém-nascidos das mães Covid positivas têm menos de 37 semanas, sendo que quase 22% têm menos de 34 semanas. Tá? Na China também nós tivemos uma taxa elevada de prematuridade, 21%, segundo o Shen, tá? 3 vezes maior que a média nacional anterior à pandemia. E eu acho, vários autores acham que a maior taxa de cesáreas, muitas delas eletivas, pode contribuir para essa maior taxa de prematuridade, tá? Mas não é só isso. Então, como eu já disse, as gestantes foram incluídas no grupo de risco. Próximo. Próximo. – 18,6% dos filhos de mães de Covid positivas foram admitidos na UTI neonatal. Entre os recém-nascidos Covid positivos, né, os que vieram mesmo Covid positivos, com vírus positivo, 62 a 100% foram admitidos na UTI neonatal por prematuridade, por insuficiência respiratória leve, a maioria, ventilação mecânica, alguns, e ou distúrbios hemodinâmicos. Mas os quadros, de uma maneira geral, não foram tão graves e nenhum óbito pode ter sido atribuído à infecção. A prevalência de baixo peso foi de 10,3% a 42,8%, que é uma prevalência alta também. Próximo. E a transmissão vertical? Nós chamamos de transmissão vertical a transmissão por via transplacentária do vírus da mãe para o bebê. Ela parece ocorrer, mas é pouco frequente. Vários trabalhos tentam mostrar essa transmissão vertical, mas poucos conseguiram documentá-la fielmente. Tá? Um dos trabalhos de Zeng e colaboradores mostrou uma coorte de 33 recém-nascidos, filhos de mães infectadas pelo vírus, todos com sinais de infecção neonatal precoce, e eles tomaram todas as precauções para evitar o contágio dos recém-nascidos. Então, eles separaram a mãe do bebê, eles proibiram o aleitamento materno. Mesmo assim, 3 recém-nascidos ficaram positivos para o vírus. Então, eles interrogaram a possibilidade de transmissão pela placenta, né? Mas, quando eles colheram as amostras para pesquisar o vírus no líquido amniótico, no sangue de cordão e no leite materno, essas amostras vieram negativas para o vírus. Então, eles não conseguiram comprovar a transmissão vertical. Próximo. Alzamora, do Peru, ele encontrou uma mãe Covid-19 positiva bem grave, que estava entubada, em ventilação mecânica, e o recém-nascido foi prematuro, com 33 semanas e 3 dias, e foi separado da mãe, não recebeu leite materno. Ele apresentou, o bebê, RT-PCR positiva para o vírus 16 horas após o parto, quer dizer, bem cedo, né, no seu suave nasofaríngeo. A RT-PCR novamente foi positiva 48 horas depois, então interrogaram uma transmissão por via transplacentária. Tá? Mas o trabalho não coletou amostras de líquido amniótico, placenta, sangue de cordão e leite materno. Então, eles também não conseguiram comprovar a transmissão vertical. Próximo. Dong e Zeng, né, 2 trabalhos chineses, né, estudaram 3 recém-nascidos de mães Covid-19 positivas
e encontraram o anticorpo IgM positivo no soro dos recém-nascidos ao nascimento e com 2 horas de vida. Como vocês sabem, a IgM não passa pela placenta. Então, a IgM produzida pela mãe não passa pela placenta. Então, a IgM encontrada no soro dos recém-nascidos deve ter sido produzida por eles mesmos. Tá? E, além disso, esses recém-nascidos tinham níveis elevados de citoquinas inflamatórias no seu sangue. Então, foi interrogada uma transmissão vertical, ou seja, os recém-nascidos devem ter produzido IgM por uma infecção intrauterina. Tá? Mas, quando eles pesquisaram o vírus no sangue, no suave nasofaríngeo, as amostras vieram negativas para o vírus. Então, eles acharam que talvez esses resultados de IgM fossem falsos positivos, porque eles não conseguiram demonstrar essa transmissão vertical. Próximo. E, por fim, nós temos um outro trabalho de Vivante e colaboradores que mostraram a transmissão vertical mais bem documentada. Tá? Um recém-nascido de 35 semanas e 5 dias, de mãe Covid-19 positiva, a mãe tinha suave nasofaríngeo e sangue positivos para o vírus, tá? E houve presença do vírus no líquido amniótico, colhido ainda com a bolsa íntegra antes de romper a bolsa, no suave nasofaríngeo e retal com 1 hora de vida, no sangue do recém-nascido e no lavado broncoalveolar com 6 horas de vida, e ainda em amostras de placenta. Vocês veem que o vírus, então, estava presente em vários locais. Tá? O exame histológico da placenta estava alterado. Tá? E o recém-nascido teve manifestações neurológicas semelhantes à de adultos com Covid-19 precocemente. Ele teve uma suspeita de crise convulsiva, teve hipertonia, teve o líquor alterado já com 2 dias de vida. Tá? E a ressonância magnética feita com 11 dias de vida também era alterada. Então, neste caso, a transmissão vertical parece bem documentada. Há um outro trabalho que eu não coloquei aqui, mas que foi publicado agora, saiu agora bem recentemente, um trabalho da Índia, que é um caso de transmissão vertical muito provável também, com vírus positivo no suave nasofaríngeo, no coto umbilical e na placenta, e amostras colhidas ao nascimento, que já vieram positivas. E o bebê teve uma infecção precoce, sintomática e bem documentada. Tá? Então, é mais uma evidência provável de transmissão vertical. Próxima. Agora nós vamos falar, então, propriamente das evidências relacionadas ao aleitamento materno durante a pandemia. Próxima. Nós temos vários artigos que tentam mostrar a presença do vírus no leite materno, tá? Muitos deles não conseguiram. Eu vou mostrar alguns, tá, que não conseguiram e outros que conseguiram achar o RNA do vírus no leite materno. O primeiro trabalho eu pus aqui porque é uma revisão brasileira, tá? Uma revisão sistemática que foi feita até 21 de abril de 2020. Eles compilaram 8 estudos avaliando a presença do vírus no leite materno e estudaram, então, 24 mulheres sintomáticas com o vírus no 3º trimestre da gestação. As amostras foram coletadas imediatamente após o parto do trato respiratório superior do recém-nascido e dos tecidos placentários, e todas vieram negativas. E eles coletaram também 13 amostras do leite materno entre o D0 e o D10 pós-parto, e todas também vieram negativas para a presença do vírus no leite materno. Tá? Então, essa revisão não conseguiu mostrar a presença do vírus no leite. Próxima. Nós temos, então, uma outra revisão que foi feita nos Estados Unidos por Lackey e colaboradores, uma revisão sistemática até 17 de abril de 2020, que avaliou 13 estudos que estudaram o vírus no leite materno. 9 avaliaram mulheres com Covid-19 no 3º trimestre da gestação e 4 avaliaram mães de lactentes amamentando seus bebês.
Tá? Um total, então, de 32 mulheres e 48 amostras de leite materno. É um estudo bem abrangente. Só uma amostra de leite materno, no primeiro dia de vida, mostrou RT-PCR positiva para o SARS-CoV-2. Apenas uma dentro de 48 amostras. E 2 dias depois, ela já estava negativa. Esse foi o primeiro estudo a detectar o RNA viral no leite materno. Foi feito por Vu e colaboradores, em março. Tá? Um outro estudo dessa revisão, publicado por Yu e colaboradores, mostrou, numa amostra de leite, IgG, o anticorpo IgG positiva para o coronavírus, num lactente de 13 meses que estava sendo amamentado. Tá? Uma amostra de leite materno que estava sendo dado para esse lactente. Tá? Próximo. Acho que pulou um. Você pode voltar um, por favor? Tá bom, doutora Val, esse? Eu tenho que voltar. Eu acho que pulou um. Doutora Silvia, parece que saltou um slide. ¿Puede volver al anterior, por favor? Doutora Silvia? Esse, doutora Val? Não, acho que tá. Pode passar, então, o próximo mesmo. Pode passar ao próximo, doutora Silvia. Por que, então, o RNA viral é pouco detectado no leite humano? Quais as hipóteses para isso? Vários métodos e cuidados para a coleta láctea são muito específicos. Os métodos de manuseio e armazenamento do leite também são difíceis de se executar. A validação dos testes para o leite humano também é difícil, tá? E precisa ser muito bem feita, com vários parâmetros a serem analisados, inclusive se usa leite humano fresco ou congelado. A carga viral no leite humano é baixa, tá? Provavelmente é baixa, por isso pode levar a valores falsos negativos, não detectáveis pelos limites do método. A fase da doença da mãe em que a amostra foi coletada, ou se a mãe foi assintomática, também pode influenciar a pesquisa e o achado do vírus no leite materno. E o estágio da lactação em que a amostra foi coletada também pode influenciar, porque o colostro tem mais fatores de defesa. O colostro, então, tem esses fatores de defesa que podem inativar o vírus. Tá? Então, de repente, isso também pode ser um fator que influencie a pesquisa e o achado do vírus no leite. Próximo. Há cerca de 7 estudos mostrando fragmentos do RNA viral no leite humano. Tá? E esses estudos acabaram não conseguindo identificar totalmente se esses vírus podem ou não infectar o recém-nascido. Não há evidências que mostrem que esse RNA viral, que esse vírus, tenha o poder para infectar o recém-nascido e o lactente que estão mamando. Tá? Os autores, esses autores aqui, Chambers e colaboradores, criaram métodos de culturas de tecidos para detectar o vírus competente para replicação no leite humano. E os fragmentos de RNA que eles encontraram nas amostras não tiveram poder de replicação, portanto, não têm a capacidade para infectar o recém-nascido. O que eles fizeram mais? Eles pegaram o leite de uma mulher saudável, sem Covid, contaminaram essa amostra com Covid-19 e depois pasteurizaram esse leite e verificaram que o vírus é inativado pela pasteurização. Tá? Eles não encontraram mais o vírus viável depois da pasteurização, o que nos deixa mais tranquilos, porque o leite pode, então, ser pasteurizado muitas vezes e inativar o vírus e deixar de infectar o bebê se ele eventualmente tiver algum poder de infecção do bebê. Né? Próximo. Com relação à presença de anticorpos contra o SARS-CoV-2 no leite humano, como eu já tinha falado, o trabalho de Yu encontrou IgG positiva no leite materno num lactente de 13 meses. Outro estudo de Fox e colaboradores encontraram
a IgA secretória, que é um anticorpo muito importante do leite humano, tá? Em 12 amostras de leite materno, e IgM em 4 amostras de leite materno, que foram coletadas de 15 mulheres com Covid-19. Portanto, dessas amostras, 80% tinham IgA e 26% IgM. Portanto, são anticorpos que, indo para o bebê através do leite materno, podem proteger o bebê contra uma infecção mais grave. Próxima. Nós ainda temos DONG colaboradores que encontraram IgE, IgG e IgA em amostras de leite materno de uma mãe Covid-19 positiva. Tá? O RT-PCR para o vírus foi negativo no leite materno e no recém-nascido, e a IgG no soro do recém-nascido estava elevada, provavelmente de origem materna. Tá? Mas o leite já tinha, então, anticorpos para proteger esse bebê também. E, por fim, um outro estudo de Prebler, que detectou IgG em uma amostra de leite materno de um bebê cujo pai e mãe eram Covid-19 positivas. Mas o bebê não positivou, o bebê era negativo para o vírus, mas ele teve sintomas nas 2 primeiras semanas. Então, não sabemos se era um outro vírus que ele tinha ou se esse exame foi um falso negativo. O fato é que ele ficou bem depois. Próximo. Agora eu queria falar um pouquinho, mostrar para vocês como os recém-nascidos de mães Covid positivas que foram amamentados evoluíram. Tá? Nós temos uma coorte observacional feita nos Estados Unidos por Salvatore e colaboradores muito abrangente. Eles avaliaram 1.481 partos, sendo 8% de mães RT-PCR positivas para o SARS-CoV-2. Tá? Elas avaliaram, então, essas mães, elas deram à luz a 120 recém-nascidos, e esses recém-nascidos, com 24 horas de vida, todos tinham RT-PCR negativas. Todas as mães amamentaram os seus filhos. Tá? Com 5 a 7 dias de vida, 82 recém-nascidos completaram o segmento e 79 deles repetiram as RT-PCR, todas negativas. E com 14 dias de vida, 72 desses 82 recém-nascidos repetiram as RT-PCR, todas negativas. Então, vocês veem que nenhum bebê foi positivo para o SARS-CoV-2 e todos foram amamentados. Além disso, todos eram assintomáticos. Portanto, não existe evidência de que os bebês possam se infectar através do leite materno. Próximo. E como nós podemos tornar o planeta mais saudável durante a pandemia, nós vamos falar um pouquinho agora das recomendações sobre o aleitamento materno durante a pandemia. Próximo. De início, os primeiros trabalhos surgiram na China, né? E os chineses afirmaram que existia a possibilidade de transmissão do vírus de mãe para filho através de gotículas respiratórias, de material biológico ou de superfícies contaminados e através do leite materno. Então, eles acharam que todos esses materiais poderiam transmitir o vírus para o bebê. Tá? Portanto, eles recomendaram a separação do binômio mãe-filho com suspensão do aleitamento materno e da extração de leite materno, tá? Mesmo em casos apenas suspeitos. Eles orientaram ainda que o aleitamento materno ou a extração de leite materno só fossem permitidos se as RT-PCR fossem negativas para o vírus na mãe e no leite materno. Então, eles esperavam o resultado desses exames para ver se eles liberavam o aleitamento materno ou o uso do leite materno ordenhado. Na ausência dessas RT-PCR negativas, às vezes eles não conseguiam fazer os exames, eles recomendavam alimentar o recém-nascido só com leite humano de doadora saudável, pasteurizado ou com fórmula láctea. Tá? Então, no início da pandemia, foi essa a orientação. Próximo. Aí foram surgindo outros estudos que mostraram a importância do leite materno para proteger os bebês e para também a saúde dessas mães. Então, a Organização Mundial de Saúde recomendou o seguinte,
que mães com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 devem ser encorajadas a iniciar ou continuar a amamentação com a devida proteção. Deve ser explicado às nutrizes que os benefícios da amamentação claramente superam os riscos potenciais de transmissão do vírus. E as decisões sobre a amamentação devem ser baseadas em uma consideração completa, não só dos riscos potenciais de infecção da criança, mas também dos riscos de morbimortalidade associados a não amamentar e ao uso inadequado de outros leites. Portanto, a decisão deve se basear num balanço entre os riscos de amamentar e os riscos de não amamentar. Próximo. Várias entidades nacionais e internacionais fizeram recomendações a partir de então e consideraram o seguinte, que as mães infectadas pelo SARS-CoV-2 provavelmente já tinham colonizado seus bebês, tá? Então, não justificava suspender o aleitamento materno. Que os benefícios da amamentação para a saúde da criança e da mulher superam quaisquer riscos potenciais e que a ausência de evidência científica sobre a transmissão da Covid-19 e de outros vírus respiratórios por meio da amamentação. Considerando esses 3 itens, então, eles recomendam que o aleitamento materno seja mantido com as precauções necessárias em caso de infecção pela Covid-19 suspeita ou confirmada. Esta orientação é válida, nós temos que respeitar somente se a mãe desejar amamentar e se ambos, mãe e recém-nascido, estiverem em boas condições clínicas. Próximo. E o contato pele a pele em sala de parto, a amamentação na primeira hora de vida, que também é chamada de golden hour, né, a hora de ouro, em mulheres sintomáticos ou que tenham contato domiciliar com pessoas com o vírus, né? No início, esse contato pele a pele e a amamentação na primeira hora foram suspensos pelo medo de o bebê pegar o vírus, tá? Mas depois, novos estudos foram mostrando que esses procedimentos do contato pele a pele e amamentação na primeira hora estão muito relacionados à redução da mortalidade neonatal e à manutenção posterior do aleitamento materno por mais tempo, tá? Então, avaliando tudo isso, eles verificaram, então, que esses procedimentos podem ser mantidos, não imediatamente após o parto, mas após os cuidados de higiene e medidas de prevenção da contaminação da mãe, como banho no leito, retirada troca da máscara, da touca, camisola e lençóis. E o recém-nascido pode ser enxuto com panos estéreis, sem necessidade de banho. Tá? Então, a gente pode manter contato pele a pele, pode manter a amamentação na primeira hora, mas depois de a gente fazer todos esses cuidados para evitar a contaminação do bebê. A puérpera e seu filho, se estiverem em boas condições clínicas, podem permanecer em alojamento conjunto, mantendo distância mínima de 2 metros entre o leito da mãe e o berço do recém-nascido. Essa distância, ela deve ser respeitada também quando mãe e bebê forem para casa, tá? O que nem sempre é fácil, nem sempre se consegue manter essa distância, não é? Mas sempre que possível, é recomendado que se faça isso. A gente deve manter todas as precauções de higiene que eu vou descrever a seguir, tá? E se a mãe, mesmo após esclarecimento e orientação, não se sentir segura ou o binômio, a mãe e o recém-nascido, não tiverem condições de aleitamento, a gente deve, então, retirar o leite materno dessa mãe e solicitar que ele seja oferecido ao recém-nascido sem pasteurizar por cuidador treinado em copinho, colher ou xícara. Agora, se o bebê estiver em UTI neonatal, a recomendação da rede global de bancos de leite humano é que esse leite pode ser oferecido para o bebê por sonda gástrica, mas pasteurizado, tá? Para evitar um agravo maior para um bebê que já está na UTI e já não está tão bem, tá bom? Próximo.
Quais as precauções recomendadas para o aleitamento materno? Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos antes de tocar o recém-nascido ou de retirar o leite materno. Usar máscara facial durante as mamadas ou extração láctea. Evitar falar ou tossir. Trocar a máscara sempre que tossir ou espirrar ou a cada nova mamada. E deve-se evitar que o recém-nascido toque o rosto da mãe, principalmente a boca, o nariz, os olhos e os cabelos. Próximo. Se a extração láctea for manual ou mecânica, quer dizer, se a mãe não estiver dando diretamente o peito, nós devemos respeitar as normas da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano e Rede Global também de Bancos de Leite Humano e solicitar auxílio de profissional treinado para essa mãe. Devemos seguir as recomendações do fabricante para a limpeza dos equipamentos usados na extração láctea, tá? E, se essa mãe tiver doença sintomática e estiver se tratando com medicamentos, as medicações habitualmente utilizadas para a Covid-19 não contraindicam o aleitamento materno. Nós fizemos uma avaliação dessas medicações, algumas não são muito bem conhecidas, mas não há nenhuma contraindicação conhecida para que esse leite não seja utilizado. Próximo. Aqui eu vou mostrar para vocês uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que eu particularmente achei um pouco estranha, mas ela se justifica talvez por ser um momento de emergência. Tá? Eu pus em inglês, que é justamente para mostrar exatamente para vocês como ela está redigida. Na eventualidade da mãe estar muito mal para amamentar ou retirar o seu leite, explore a viabilidade de alimentar o bebê com o leite humano de doadora. Se isto não for possível, considere ama de leite ou substitutos apropriados do leite materno, de acordo com a viabilidade, segurança, sustentabilidade, contexto cultural, aceitação pela mãe e disponibilidade do serviço. Tá? Então, essa recomendação de amas de leite, nós não costumamos fazer, não existe essa recomendação normalmente, tá? Só que a Organização Mundial de Saúde achou que o leite materno era tão importante para ser dado ao bebê que fez essa recomendação numa emergência, tá? Mas no Brasil nós não aceitamos essa recomendação. As amas de leite ou aleitamento cruzado não são permitidos no nosso país. E o leite produzido por outra mãe que não a da criança só pode ser oferecido à mesma após pasteurização. Tá? Eu acredito que aí na Bolívia seja a mesma coisa. Tá? Próximo. E se a mãe optar por não amamentar e por não oferecer o seu leite ao filho, mesmo depois de esclarecida, depois de orientada? Tá? Ela pode, ela tem esse direito de não querer, né? Ela está assustada, ela está preocupada com a saúde do seu bebê, com a saúde dela, né? Então, nós devemos respeitar a opção materna sem reprovações, lembrar que a mãe sempre opta pelo que ela pensa ser melhor para o seu filho. Nós devemos, então, orientá-la quanto à frequência da extração láctea para manter a produção. Idealmente, ela deve retirar o seu leite 6 a 8 vezes ao dia para que ela não perca o leite, porque depois que ela melhorar da virose, ela pode voltar a amamentar, né? Se a mãe estiver na UTI, nós devemos solicitar ajuda para a extração láctea, visando manter a produção. Mas o leite que é retirado dentro da UTI, ele deve ser desprezado, ele não deve ser oferecido ao recém-nascido. E nós devemos oferecer para o bebê, dessas mães que não querem amamentar, o leite pasteurizado de doadora saudável, em copinho, colher ou xícara, tá? E aqui nós temos que reverenciar a importância dos bancos de leite humano para fornecer esse leite. Tá? Nós tivemos um problema no início da pandemia, que as mulheres não procuravam os bancos de leite, elas ficaram com medo, e o estoque dos bancos de leite diminuiu muito. Mas depois de uma campanha que foi feita, eles estão melhorando, os bancos de leite estão garantindo toda a segurança para essas mulheres e marcando coletas de leite, inclusive domiciliares. Próximo.
Se a mãe não estiver amamentando, né, e ela tiver medo de contaminar o seu bebê, esse bebê vai ficar separado da mãe enquanto durar o período de transmissão do vírus. Tá? Se os critérios forem só clínicos, nós podemos manter os dois separados enquanto a mãe estiver sintomática ou até 14 dias do início dos sintomas, o que ocorrer antes. Tá? Agora, se a gente tiver condições de colher exames, o ideal é que a mãe colha 2 testes por RT-PCR e eles sejam negativos para SARS-CoV-2, com intervalo igual ou superior a 24 horas. Aí a gente vai ter certeza de que ela realmente não está mais transmitindo o vírus. As mulheres com Covid-19 suspeita ou confirmada, ou ainda com contato domiciliar, não podem doar seu leite para os bancos de leite humanos, enquanto durar o período de transmissibilidade do vírus. Tá? Isso é uma norma da rede brasileira e global ibero-americana de bancos de leite humano. Tá? Não pode, nenhuma mulher infectada pode doar leite no banco de leite humano. Tá? Próxima. Bom, nós agora vamos falar um pouquinho da importância do aleitamento materno no contexto da pandemia para proteger a saúde materno-infantil. Próximo. Então, nós sabemos que há efeitos indiretos da pandemia sobre a mortalidade infantil e materna. Nós temos uma publicação que saiu no Lancet em julho de 2020, com dados de 118 países, tá? Que mostrou que houve uma redução da cobertura dos serviços essenciais de saúde, como pré-natal, puericultura, imunização e outros. Muitas vezes as mulheres então, têm medo de sair de casa e procurar os serviços e acabaram pecando por não fazer pré-natal, não levar seus filhos para a puericultura, não dar as vacinas nos seus bebês e outros serviços. E também houve um agravamento da crise econômica durante a pandemia, com dificuldade de acesso a alimentos e aumento da prevalência de desnutrição. Tá? Então, os autores desse trabalho, eles estimaram o valor da possível elevação da mortalidade de crianças com idades de 0 a 5 anos e também da mortalidade materna, considerando um cenário melhor de prejuízos à saúde e um cenário pior, que nós vamos ver agora no próximo slide. Pode passar. No melhor cenário, eles calcularam que haveria 253.500 mortes adicionais de crianças de 0 a 5 anos por conta de todos aqueles problemas que eu mencionei, e 12.200 mortes maternas adicionais. E num pior cenário, quer dizer, em países onde houve um maior prejuízo à saúde, 1.157.000 mortes adicionais de crianças de 0 a 5 anos e 56.700 mortes maternas adicionais. Isso corresponde a um aumento de 9,8% até quase 45% nos óbitos infantis por mês e 8,3% a 38% nos óbitos maternos por mês. Tá? Então, o aleitamento materno, mais uma vez, aí pode ajudar a proteger a saúde da mãe e das crianças, tá? Minimizando esses efeitos da pandemia sobre a saúde materna e infantil. Próximo. E sobre a saúde mental da mãe, tá? Nós sabemos que o aleitamento materno e um vínculo maior com o recém-nascido podem diminuir, minimizar os efeitos da pandemia sobre a saúde mental da mãe. A mãe está com medo, ela tem uma fragilidade, ela tem uma insegurança, uma solidão, uma ansiedade. Ainda se ela for separada do seu bebê e não puder amamentá-lo, ela vai ficar muito pior. Então, o aleitamento materno e esse vínculo que ela cria através do aleitamento com o seu bebê vai contribuir para melhorar esses sinais de prejudicar a saúde mental dela. Por outro lado, todos esses protocolos para controle da Covid-19 podem influenciar negativamente a manutenção do aleitamento materno. Tá?
porque as mães, elas ficam nervosas, elas ficam com medo, como eu já falei aqui em cima, e todos esses protocolos, no momento em que elas vão dar à luz, elas não podem receber visitas, muitas vezes elas não podem nem ter um acompanhante, então elas podem ter aí uma certa dificuldade para amamentar, precisar de apoio e estímulo que nem sempre são oferecidos. Tá? Nós estamos realizando aqui no Brasil um estudo multicêntrico com 26 centros, sendo o centro coordenador a Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, sobre o impacto dos protocolos para controle da Covid-19 na instituição do aleitamento materno em população atendida em hospitais brasileiros. É um chamado projeto BRACOVID, Breastfeeding Brasil Covid. Nós estamos já na fase final da coleta dos dados. Depois nós vamos apresentar esses resultados, que é muito importante, então, sobre a saúde mental da mãe e sobre a manutenção do aleitamento materno. Próximo. Então, as considerações finais é de que não há evidências robustas sobre a transmissão do vírus SARS-CoV-2 pelo leite materno. Mais estudos são necessários. Então, nós sabemos, por enquanto, que não há possibilidade de infectar o bebê através do leite materno. As mães devem ser informadas de que os benefícios do aleitamento materno superam substancialmente os riscos potenciais de transmissão do vírus. A importância do apoio e do suporte emocional a essas mães e a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno devem ser intensificados, tendo em vista os seus benefícios e o consequente potencial para minimizar os efeitos indiretos da pandemia sobre a saúde materno-infantil. Próximo. Para quem quiser ler mais a respeito, nós publicamos um boletim na revista da Associação Médica Brasileira sobre esse assunto, que saiu a 27 de maio, tá? E é claro que os últimos artigos que eu mencionei aqui não estão contemplados no suplemento, mas mesmo assim ele ainda é bastante atual e pode ser bastante útil para quem quiser. Tá? Próximo. Muitas graças a todos. Muito obrigada, doutora Val, pela brilhante exposição. Obrigada mesmo. Só resta lhe agradecer e parabenizar bastante e agradecer o nosso convite. E, bom, agora vou perguntar para a sala se tem perguntas. Doutor Mário Vargas, adelante com sua pergunta. Por favor. Oh, doutora Valdelice, realmente tudo que se mostrou são estudos novos que se está trabalhando, não tanto assim que em Ribeirão Preto ainda não saíram os resultados. É uma coisa nova para nós em Latinoamérica sobre a transmissão direta do vírus, né? Mas eu fico feliz por causa das conclusões que agora temos, não? Porque se sabe que existe muita teoria. A exposição brilhante que a senhora fez é uma coisa assim que está muito bem elaborada, mas na prática não se faz, não vejo que se faz. Eu vejo que aumentou o número de cesarianas, eu vi que aumentou o número de pré-eclâmpsia, eu vi que aumentou, e nos hospitais da periferia não se faz os cuidados, não se faz a pesquisa, não se faz, e na Bolívia existe a mesma coisa. Não se está fazendo, não se está trabalhando nesse sentido, né? A única coisa que me reconforta é que o vírus é inactivado, e não existe não está comprovado que a mãe infectada vai infectar o neném. Não. Então, graças a Deus, isso não está ocorrendo, porque as mamás infectadas não estão aumentando esse número de mortalidade. Está, sim, dentro de todos esses números que a senhora ha mostrado, está aumentado em óbitos maternos
no en la medida que nosotros esperábamos, porque para nosotros todavía es una cosa incierta, porque es una enfermedad nueva, donde hay cosas que están todavía muy nebulosas. Entonces, si concorda eso, nuestras maternidades, el número de maternidades están todas lotadas, no existen más leitos, están entrando, tenemos que resolver los problemas urgentes y las mamás grávidas tienen que estar aguardando, esperando una vaga para que entre, estando en trabajo de parto, tienen que aguardar las emergencias para poder resolver, ya sea con parto normal o con parto cesáreo. Entonces es una cosa que seguramente este tiempo de pandemia nos está enseñando a ver otras cosas, estamos aprendiendo a partir con mucho respeto, todas estas cosas que están siendo impuestas por los pesquisadores como ustedes. Gracias, doctora Valdenice. Eu sei que nos hospitais, muitas vezes, eles não fazem não seguem essas recomendações, mas eu acho que se não houver condições para seguir essas recomendações dentro do hospital, que pelo menos seja recomendado às mães que amamentem em casa, tá? Tentando manter aqueles cuidados, aquela proteção, porque vai ser muito bom para ela, para o seu bebê, e, além do que, numa fase em que os salários diminuíram, as rendas diminuíram, o leite materno ainda pode fornecer uma nutrição adequada e de baixo custo, né? Tá bem. Muito obrigada, doutor Mário, pelo comentário. Obrigada pelo apoio sempre. E eu vou pedir agora, quem tiver outra pergunta, outro comentário, por favor, em sala. Quem tenha outra pergunta, outro comentário, se puder levantar a mão, por favor. Ou escrever em el chat. Doutora, estamos revisando muito no chat. Sí, adelante, por favor, adelante. Sí, doctora, sí, simplemente felicitar a la doctora por el excelente trabajo que está haciendo. Es un estímulo, ojalá que acá en Bolivia las maternidades grandes como aquí la maternidad de La Paz, el Hospital de la Mujer y en Santa Cruz la maternidad, ¿cómo se llama? Santa Cruz, bueno, el Hospital Maternológico puedan realizar estos estudios, ¿no? Porque sería interesante aprovechar esta contingencia de la pandemia para fortalecer lo que significa para el bebé, para la misma salud materna, la lactancia, ¿no? El hecho de la lactancia materna. Felicidades, doctora, le agradecemos por su excelente charla y por el estudio que nos muestra, ¿no? Es un estímulo para los neonatólogos y pediatras de Bolívia. Gracias. Muito obrigada pelos elogios. Eu acho que realmente nós temos que tentar incentivar a manutenção do aleitamento materno. Eu sei que não é fácil, eu sei que isso que o doutor Mário falou é verdadeiro mesmo, em muitos hospitais não está havendo condições de manter os bebês e as mães em alojamento conjunto, mas se houver possibilidade de retirar o leite da mãe para oferecer ao bebê, isso vai ajudar muito na recuperação, sabe? Então, é muito importante. E depois a manutenção do aleitamento materno em casa, né? Que aí vai ser muito útil e muito benéfico, tanto para a mãe como para o bebê. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí. Hola, adelante, doctor. Bueno, doctor del Barco de Salta. Sí, doctor del Barco desde Salta, adelante. Felicitar a la doctora por la conferencia, muy completa. Yo tengo dos preguntas prácticas. Una de ellas está relacionada con la recomendación que en la internación conjunta ante madre COVID saludable, asintomática, madre COVID positiva asintomática,
o sospechosa, se debe mantener al bebé a 2 metros de la madre y la madre se debe levantar para amamantar y protegerse para amamantar. La pregunta práctica es, como hay demanda de camas y como los servicios están saturados, la madre, si está saludable y el bebé también, se van a la casa. Y en la casa, con las condiciones de vida que tiene mucha familia numerosa, de pobreza, no es tan fácil mantener los 2 metros. Não é. ¿Cómo se persiste con esa idea que me parece lógica por un lado, pero ilógica por el otro? Nos hospitais nem sempre se consegue fazer esse distanciamento, né? Então, alguns serviços já estão tentando deixar 1,5 metro, 1 metro, né? No início, eles falavam em 1 metro, depois eles foram ver até que distância as gotículas podiam ser expelidas e viram que 2 metros era mais seguro. Mas, tendo em vista que o quadro no recém-nascido é muito, geralmente, na maioria das vezes, é leve, e que a mãe fica paramentada o tempo todo, se não houver possibilidade de manter uma distância ideal, eu acho que, mesmo assim, vale a pena manter juntos e amamentar, fazendo da melhor maneira possível. E em casa também, eu sei que em casa nem sempre é possível manter 2 metros de distância, principalmente nas famílias de menor poder aquisitivo. Mas vale o mesmo comentário. Eu acho que o benefício do aleitamento materno supera os riscos. Bien. La segunda pregunta práctica es, usted bien dijo, que la leche materna, el calostro, al tener más IgA y al tener más inmunoglobulinas, Sí. Pareciera que puede eliminar el virus. La pregunta, si bien no es una prioridad para muchos países, para otros sí, pero digamos para los países emergentes como los nuestros, amamantar es muy importante. Y darle la primera leche a los bebés prematuros en el cuidado intensivo, la leche de su mamá, también es importante cuando no tenemos banco de leche humana. ¿Usted recomendaría administración de leche humana de una madre COVID positiva a un bebé de menos de 1.500 gramos internado en el cuidado intensivo? A recomendação pela rede global de bancos de leite humano é de dar o leite pasteurizado para esse bebê, não dar o leite cru. Infelizmente, porque o leite cru é muito mais rico em fatores de defesa, né? Mas quando o bebê está na UTI neonatal, eles recomendam que o leite seja pasteurizado, porque eles querem evitar qualquer agravo adicional. Embora nós não tenhamos nenhuma comprovação da transmissão do vírus pelo leite materno, a rede global achou melhor pasteurizar o leite para dar a bebês de UTI. Tá? Então, essa é a recomendação, mas eu também fico um pouco triste de ter que pasteurizar esse leite, porque o leite cru é muito melhor para esses bebês, eu concordo com o senhor. Muchas gracias, doctora. Muy amable y gracias a todos. Excelente webinar. Gracias, doctor de la Puerta. Gracias por estar con nosotros esta noche. Obrigada, doctora Abad. Continuamos en sala. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Si pudiera levantar la mano, por favor. Muy buenas noches, doctora Nadia. Felicitar a la doctora que ha dado la conferencia, excelente. Nos está reciclando en esta pandemia y nos lleva para que nosotros hagamos nuevos trabajos en Bolivia, porque eso es lo que nos está faltando, hacer nuevos trabajos y poder sacar. Muchísimas gracias y muy agradecido a la doctora y felicitarla por su conferencia. Buenas noches. Gracias, doctor Orlando. Bienvenido desde Sococha, Villazón. Parabéns para a senhora. Obrigada.
Por favor, alguien más en la sala, si tuviera algún comentario o alguna pregunta, si quisiera levantar la mano o abrir su micrófono, por favor. Yo tengo una pregunta más. Sí, doctor, adelante. Quiero saber si en Brasil, en Sao Paulo, durante el pico de la pandemia, a las madres embarazadas, a todas las madres que entraban, cuando ya hay circulación viral, si a todas las madres le hacían PCR antes del parto, cuando ingresaban. Agora sim, né, doutora? Pode responder, doutora. Obrigada. Agora estão fazendo, mas no começo da pandemia não havia possibilidade de fazer em todas, eu acredito. No Hospital das Clínicas e tal, nós nos esforçamos para fazer, mas em outros hospitais de periferia não estavam conseguindo. Agora, houve um aumento da possibilidade de testagem, e com isso elas estão sendo testadas, sim, quando elas chegam para dar à luz no hospital. ¿Quer completar, Nadia? Sí, doctor, nosotros al principio tuvimos también el problema de las pruebas, estaban centralizadas aquí en San Paulo, de todo el país, y realmente no había los kits, los insumos necesarios. Entonces, por la falta, no pudimos hacer de todas, pero las pacientes que sí ya nos referían de otros centros de salud, porque el Hospital de Clínicas ha sido referencia todo este tiempo, y el edificio central entero, donde están todas las especialidades, y en el 10º piso está nuestro versario anexo a la maternidad, donde trabaja la doctora Valdenice, yo trabajo en el versario externo, natal externa, fue desactivado para poder recibir solamente mamás COVID positivas, graves, y tuvieron su parto, su cesárea en este centro, y estuvieron solamente las personas que no tenían riesgos trabajando todos estos meses, y los bebés que nacieron, la mayoría nacía sintomático, y los que la mamá era muy sintomática se les hacía también PCR a los bebés con la dificultad técnica porque eran recién nacidos, la mayoría se les cogía sangre. Y ahora que ya disponibilizamos de ya bastante insumo, entonces ahora sí, todas las mamás, todas las gestantes se les está haciendo el PCR antes de tener a su bebé. Y nosotros en la UTI natal externa igual recibimos a los bebés con PCR ya que se les ha colectado, y para poderlos internar en nuestra unidad. Y el versario anexo a maternidad, que ha vuelto a activarse también. Ahora todas las gestantes cogen la prueba antes de tener a su bebé. Ahora ya está todo mejor. Bien. Gracias, doctor. Yo quería preguntarle a la doctora, que ella hizo referencia a la disminución, al aumento de prematurez. Quizás el aumento de la prematurez en los chicos prematuros tardíos por las cesáreas como causa de aumento de prematurez. Lo que hemos observado en nuestro hospital, yo dirijo la unidad de neonatología en Salta, que tiene 7.300, 7.800 partos por año. Lo que hemos observado, como otras partes del mundo, es que ha disminuido la cantidad de niños de muy bajo peso al nacer durante la pandemia. Yo quiero saber si eso le ha pasado a ustedes o no. Ya, le voy a preguntar a la doctora Valdenice. Doctora Valdeo, para entender, ele está falando que no centro dele, que tem mais de 7.000 nascimentos por ano, teve diminuição dos nascimentos de muito baixo peso. E com a gente, eu não sei como que tá as estatísticas, porque foram nascer no HU, né, doutora? No hospital universitário. É porque assim, doutor, nuestras pacientes todas de la medicina fetal estaban internadas en acompañamiento que estaban haciendo el prenatal en el hospital de clínicas, que no tenían historia de COVID, fueron todas referidas para el hospital universitario. Allí se activó nuestro versario anexo a la maternidad, y nosotros no estábamos allá. Yo seguía en la unidad natal externa y la doctora Val se quedó aquí en el Instituto da Criança. Doutora Val, tem alguma novidade com relação a isso? Comentaram com a senhora? O que eu sei é que das mães COVID positivas, o número de prematuros foi bem maior, tá? Lá no Instituto Central. O número de prematuros foi maior do que o habitual nosso, mas entre as mães COVID positivas. Agora, entre as mães COVID negativas que deram à luz no HU, eu não soube de nenhuma diferença. Houve, acho que, uma manutenção da taxa
habitual nossa. Bien, gracias. Pois não. Muito obrigada, doutora Val, pela resposta. Muito obrigada. Vamos continuar. Gracias, doctor de la Puerta, y realmente usted tiene una casuística bien importante. Continuando, doctor Nino, levantó la mano. Doctor Nino. Sí, doctora Nadia Orozco, buenas noches. Soy la doctora Ninosca, yo soy médico pediatra de la Caja Nacional de Salud. En primer lugar, quiero felicitar por el excelente webinar que se ha llevado a cabo. Felicidades por la brillante exposición a la doctora Valdenis. Mi duda es la siguiente, no sé si doctora, por favor, nos podría comentar acerca del trabajo de investigación que están desarrollando allá. Y la segunda consulta que yo tengo es acerca de las madres con COVID han recibido un tratamiento seguramente. Si los recién nacidos han presentado algún efecto adverso a la medicación de las mamás que hayan recibido allá, por favor, gracias. A primeira pergunta eu não entendi direito. A primera pregunta el trabajo de investigación que está desarrollando con la universidad. É sobre o trabalho que a gente está fazendo, doutora, com relação ao Covid, o trabalho que a senhora falou. Ela queria que comentasse um pouco mais. Nós estamos avaliando as mulheres